Olá a todos, bom dia, professores, diretores, supervisores, vice-diretores, professores orientadores de convivência, nossos pontos focais do Conviva em todas as diretorias de ensino e dirigentes. Então, a todos, bom dia, eu sou Mário Augusto, sou um homem preto, de tranças, estou de camisa preta. Ao meu fundo tem um quadro do Gene Kelly, do Dançando na Chuva, e é um fundo branco. Estou aqui para falar com vocês sobre convivência, né? Vamos falar do Conviva, o que é este programa? Tá? Para quem não sabe, o Conviva, o Programa de Melhoria da Convivência, nasceu da tragédia de Suzano, né? E a gente vem aqui exatamente para falar sobre convivência e o que é importante, os impactos da convivência na aprendizagem. Quando a gente falar de todos os temas do Conviva, a gente está visando o fim da Secretaria da Educação, que é melhoria da aprendizagem. Então vamos lá aos slides, produtor? Bom, vamos lá, próximo slide, por favor. Então, como eu dizia, o programa de convivência ele vem para contribuir com um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro. Mas veja que isso não é uma atividade, gente, que a gente tem que levar em consideração só o que eu penso sobre educação, mas o que a escola, a unidade escolar, pensa sobre educação. É importante que a gente discuta com os nossos e entre os nossos, com os alunos, com os estudantes, na verdade, com a família dos estudantes, com a comunidade ao redor. Então, quando a gente traz esse diagrama aqui da rede protetiva que tem que ser acionada, a relação da escola com a família, as proteções que são as câmeras, a segurança, a ligação com as redes protetivas, polícia militar, bombeiros, a assistência social, saúde mental, saúde, tudo isso vai imbricar numa aprendizagem melhor. Né? Então, a gente tem, sim, enquanto professor, e a gente sempre fez isso, de identificar as vulnerabilidades dos nossos estudantes e fortalecê-los para que a gente possa, sim, ter uma colaboração entre os pares de todos os níveis, até a pessoa que a gente acha assim, mas ele não tem nada a ver com educação porque trabalha na cozinha. Lógico que tem. É uma das principais pessoas que nos colabora e ajuda a fazer, muitas vezes, vão dar informações que o estudante não dá em sala de aula. Então, é importante a gente sempre levar isso. O próximo slide, por gentileza. E aí, nós temos aí, na estrutura do Conviva, né, o supervisor ponto focal do Conviva, nas diretorias de ensino, nós temos os PCNPs de convivência, claro, nem todas as diretorias, a gente sabe que nessa transição de um ano para cá, do fim do ano para cá, tivemos muitas movimentações e nem todas as diretorias ainda estão com esse protagonista, né, que é o PCNP de convivência, mas estamos já trabalhando para consertar isso. Nem todas as unidades escolares contam com professor orientador de convivência, o POC, e quando não conta, nós temos aí os parceiraços, super colaboradores, que são os vice-diretores, que é a sua maioria em todo o estado de São Paulo. E eles têm, sim, esse papel de olhar o clima escolar positivo, melhoria de indicadores, ambiente colaborativo, acolhimento, articulação com a família, segurança, proteção, desenvolvimento humano, saúde mental, ou seja, é uma gama de assuntos impossíveis, né? Muitas vezes, mas se a gente está junto, se a gente tem a empatia de olhar o outro e ver o que o outro tem de dificuldade, a gente consegue junto tornar possível as ações afirmativas para um ambiente acolhedor. Próximo slide. Bom, as pautas do Conviva, né, vão entrar por espaço de informação, desenvolvimento, aprofundamento, ampliação de saber, trocas, principalmente, gente, troca. A gente vai falar muito de troca, convivência, vamos falar de educação antirracista. Mas não é novembro? Não. Educação antirracista se dá o ano inteiro. Como é que a gente vê isso? É importante olhar a convivência em todos os momentos. É importante que a educação antirracista tenha que ser olhada em todos os momentos e em todos os segmentos da unidade escolar. É muito fácil a gente não perceber, mas se você está num ambiente em que você percebe e acha normal, né, não ter pessoas
de etnias diferentes? Será que isso é normal? Então, cabe aí a questionar e fazer as replicabilidades das pautas. Em 2021, o Conviva trabalhou, então, com a formação, a trilha antirracista, abuso sexual, discriminação e preconceito, convivência digital, principalmente nesses tempos de pandemia, acolhimento, setembro amarelo, álcool, drogas, equilíbrio mental e saúde mental, temas que foram extremamente importantes lá em 2021. Nós tínhamos todos os alunos, sim, mas não tínhamos todos, na sua maioria, na escola, como teremos agora a partir de 2. Então, desejo que vocês tenham um trabalho de muita conscientização e colaboração. Julgue menos, ajude mais. Esse é um pedido aqui desse Mário, gestor do Conviva. Julgue menos e ajude mais. Ajude mais o colega. Nós vimos aqui, que nos antecedeu, a professora falando lindamente sobre inclusão, né? E o quanto é difícil trabalhar a inclusão. E passa pela convivência, passa por esse caminho. Então, é importante a gente sempre lembrar, a dimensão de convivência, ela toma uma grande importância neste retorno e vai tomar ainda mais na convivência diária e na construção, se a gente quer realmente um cidadão que esteja aí atuante, pensando no bem comum. Vamos lá? Bom, a trilha antirracista, né? A primeira etapa de formação lá no ano passado, nós envolvemos 63 lideranças do alto escalão da Secretaria de Educação, 87 servidores do Centro de Mídias, 71 da CITEM, CITEM, para quem não sabe, Coordenadoria de Tecnologia e Matrícula, Evidências e Matrícula, 91 dirigentes regionais, não são diretorias, 91 dirigentes, tá? Então, assim, as 61 lideranças inclui o secretário na trilha antirracista, tá? Inclui o secretário, também fez parte disso. 91 supervisores, pontos focais para a educação antirracista, que necessariamente não é o supervisor focal do Conviva. 91 núcleos, diretores de núcleo pedagógico, 1.395 PCNPs, 224 gestores, pontos focais do Conviva, passaram por essa formação da trilha antirracista. Agora, qual é o nosso mote para 2022? Está aqui a Ilana comigo, e depois vocês vão adorar essa menina, que eu sou suspeito, né? É uma parceiraça, e o nosso objetivo é impactar 100% da rede. É impossível que a gente tenha aí, nas avaliações externas, né, alunos brancos e alunos pretos no mesmo nível, tá? No mesmo nível, e eles têm a mesma nota. Aí, quando vai ver na retenção, esses mesmos alunos, o preto é retido. O que será que acontece, não é? Isso são pontos de reflexões, para que a gente sempre veja. Educação antirracista não dá para ser pautada em datas, não dá para a gente pautar em datas, senão é no dia a dia. A gente exclui alunos do dia a dia, mas a gente pode incluí-los também e trazer todos com literal equidade, olhar as pessoas com equidade. Estou falando rápido, eu sei, mas a gente tem um curto espaço de tempo para tanta reflexão. A gente tem que pensar que refletir é muito importante, muito importante. Eu costumo dizer, a gente sempre pede, né? Ah, eu quero ser tal coisa, eu quero ser tal coisa. Eu sempre peço sabedoria. E isso nos ajuda muito, né, a trazer o tema. Vamos lá para o próximo slide? E aí a gente vai mudar um pouquinho do assunto. A gente vai falar da escola mais segura. Lógico que inclui aí a educação antirracista, sem dúvida, né? E aí vocês reflitam. O que será que a educação antirracista tem a ver com a escola mais segura? Nós temos aqui alocados no nosso gabinete da convivência, do Conviva, né, 2 policiais militares, o capitão William e o cabo Daniel, 2 grandes parceiros que trabalham conosco. Eles fazem parte do gabinete, aliás,
são do Gabinete Integrado de Segurança e Proteção Escolar, o GISPEC. Nasceu em julho de 2019, né? E eles atuaram fortemente na tragédia de Suzano, lá na Rua Brasil, escola que eu mando um grande beijo, tive o prazer de participar da formatura, adorei o convite, muito obrigado. Né? Um beijo para Suzano e todo o esforço que aquela equipe faz para um trabalho muito lindo, não só Suzano, todos vocês fazem. Então, a gente tem integrado aí, no CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle, todas as câmeras que vocês veem nas unidades escolares estão ligadas lá na Polícia Militar. Né? Temos o programa Vizinhança Solidária, se puderem, diretores, vice-diretores, se engajem, entrem nesse programa, é muito legal, é muito importante para que o patrimônio da escola esteja seguro também. Temos uma hotline exclusiva, né, junto com o PROCON, temos protocolo de proteção à vida, então, definições de protocolo, né, como evacuar o prédio em caso de incêndio. Nós temos aí N questões que estamos trabalhando, já com pilotos. Jundiaí, muito obrigado por isso, tá bom? E vamos lá, seguindo o próximo slide. Tem alguém aqui já apontando o reloginho para mim? Pai, Mário, está acabando, está acabando, está acabando. E assim, a gente tem aí a Placon, que é a plataforma do Conviva. Essa plataforma, gente, tudo e qualquer ocorrência deve ser registrada nela. Toda e qualquer ocorrência na unidade escolar. O professor brigou com o professor. Deve ser registrado na ocorrência. A gente sabe que desentendimentos acontecem e, às vezes, se tornam muito inflamados. Então, antes de se inflamar, gente, o que será possível para que isso não ocorra? Entre nós, pares, colegas, né? É algo para a gente pensar. Então, eu vou passar a palavra para a Ilana, tá? Que está aqui. Ilana, é com você, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mário. Olá, bom dia a todos e todas. Como o Mário já me apresentou carinhosamente, então sou a Ilana, para quem não me conhece, faço parte da equipe central do Conviva, sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo longo, escuro, uso óculos, estou numa sala de casa por questões de isolamento, com uma coruja ao fundo e uma parede branca. Hoje vou falar, então, dando continuidade aí ao que o Mário iniciou, falando um pouquinho sobre a rede protetiva e depois vou falar sobre outros aspectos que envolvem a convivência. Então, voltando aí para os slides, por favor. Pode passar. Então, no sentido do que o Mário disse em relação à plataforma Conviva, os registros das ocorrências que acontecem, eles são um sinal do que a escola pode observar e pensar como agir para que melhore tanto a segurança quanto a convivência dentro da unidade. Nesse sentido, articular a rede protetiva é de suma importância, porque uma vez que o registro da ocorrência é feito no sistema, existe um desdobramento. Então, esse desdobramento, ele deve ser no nível local. Então, a escola, no caso, a gestão escolar, ela precisa se articular com o posto de saúde, com o batalhão da polícia, com a delegacia de polícia, a ronda escolar, com o CRAS da sua região, CAP, se tiver, que são unidades de atendimento que vão atender a demanda e gerar um fluxo de informação intersecretarial. Então, as secretarias terão condição de verificar quais são as ocorrências que são mais frequentes, mas também quais são as vulnerabilidades dadas às regiões. Então, eu sempre falo que diretoria precisa articular com diretoria, ou seja, com o órgão regional daquele subdistrito ou daquela macro-região ou micro-região, enfim, e a escola precisa conhecer quem são esses atores locais, os equipamentos públicos que ela pode contar, uma vez que a educação não tem o papel de fazer tratamento, e sim prevenção para todo tipo de situação que possa acontecer dentro da unidade. Então, nesse sentido, a gente apontou aí esse mapeamento da rede, que não é o professor da sala de aula, obviamente, que deve fazer,
mas ele precisa conhecer. Então, a gente tem os POCs, os vice-diretores, na ausência desses atores, o diretor, também o PC, que podem contribuir para a elaboração desse trabalho conjunto e de rede, para garantir, então, dos direitos fundamentais aí das crianças e dos adolescentes, né? Nesse sentido, pode dar continuidade ao slide, por favor. A gente tem aí algumas tratativas internas aqui que o Conviva desenvolveu ao longo desses anos, né? Desde 2019 estamos aí na luta, uma vez que nós partimos da situação que ocorreu em Suzano, como uma espécie de evolução, vamos dizer assim, se bem que essa palavra é meio complicada, mas uma evolução do antigo sistema de proteção escolar, que é o SPEC. Então, se antes o trabalho era focado na mediação de conflitos, o que é extremamente importante, nós acreditamos que a mediação tem um papel fundamental dentro do Conviva e da gestão da convivência, nós começamos a olhar para esse movimento de acolhimento, de saúde mental e emocional. Então, nesses 2 QR Codes, vocês vão encontrar o último documento orientador de acolhimento emocional, que foi lançado em novembro do ano passado, em conjunto com a turma do P, aqui da Secretaria, e do Inova, uma vez que houve uma confusão muito grande o ano passado em relação ao acolhimento. Algumas pessoas falaram, o acolhimento agora não é mais do PEI. Não, gente, acolhimento é de todo mundo, né? Acolher é um ato que não tem nome, que não tem dono, qualquer pessoa pode fazer o acolhimento. Mas, nesse sentido institucional, a gente ficou com a tarefa desse acolhimento aos novos estudantes, aos novos profissionais, essa fala de, oi, tudo bem? Prazer, aqui é tal lugar e nós estamos fazendo tal coisa. Mas, no caso do acolhimento voltado para o projeto de vida, tem algumas especificidades, né, vinculadas à gestão da aprendizagem, que já ficaram mais dentro do espectro mesmo do projeto de vida e, no caso, das premissas do PEI. Então, a gente tem tanto o documento orientador, que é para todas as unidades escolares, quanto o nosso livro, pode voltar o slide aí, para o pessoal poder ver o QR Code novamente, o anterior. Aliás, o próximo, desculpa. Isso, que é o Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola, que tem capítulos importantíssimos que falam sobre acolhimento, suicídio, situações de desavenças dentro do ambiente escolar, sem parecer uma coisa messiânica ou coisa do gênero. Não, aqui é a ciência falando um pouquinho como é que a escola pode interagir com esses temas e essas situações a partir de uma escuta que foi feita com os próprios profissionais da educação. Então, seguindo aí, próximo slide, nós temos, enfim, a dimensão da convivência. Então, se em tempos atrás foi falado que o Conviva teria uma espécie de MMR para pensar planos de ação e planos de intervenção para melhoria do clima escolar, hoje nós vamos fazer parte, a partir desse momento, de uma coisa muito maior, que é uma gestão integrada. Ou seja, a escola é um ambiente único, o diretor é um diretor sozinho de uma escola com vários segmentos, ou um segmento só, com vários turnos, ou só um turno, e ele é uma pessoa que tem que administrar várias dimensões dentro da sua gestão escolar. Nesse sentido, a gestão da convivência, ela vem dentro de uma dimensão que vai observar o clima organizacional escolar para a melhoria dessa convivência, focando na aprendizagem. Então, é um movimento em que nós vamos começar a olhar para essa articulação entre a convivência e a aprendizagem, no sentido institucional, né, com atividades educativas para participação democrática. Vocês vão ver isso na fala dos conselhos escolares, né, que nós estamos bem articulados, amarradinhos com eles, grêmios e tudo mais. Na via curricular, porque nós estamos inseridos dentro do contexto do currículo, tanto do novo ensino médio quanto do currículo paulista, BNCC, as competências socioemocionais, e também na via pessoal e relacional, porque é onde o social acontece, né, nas relações humanas. Pode passar.
E aí, na prática, como isso vai acontecer? Vocês vão ter instruções, é claro, não é o professor da sala de aula que vai ficar à frente disso, então essa fala é para que vocês tenham conhecimento, tá, de que vai acontecer. Então, dentro dos ambientes deliberativos e democráticos da escola, o professor da sala de aula vai ter condições de falar um pouco sobre a sua realidade lá dentro do que é tangível, né, na dimensão da convivência, porque existem coisas que não são da governabilidade da escola, né, ainda que a gente tente, não tem como fazer, né, e aí vai ser separado o que é uma ação cotidiana da escola, em que o POC, o vice-diretor, o diretor precisam agir cotidianamente, como, por exemplo, na questão da trilha antirracista, na questão do acolhimento, do registro das na plataforma Placon, ou então mesmo na rede protetiva, e o que é interventivo. E aí as ações interventivas seriam aquelas mais robustas, de alto impacto, que estão dentro do escopo do método do MMR. E aí todo mundo vai ser formado, né, no caso as pessoas que precisam, né, estar ali em discussão e fazendo os planejamentos. Então, a gente está trazendo para vocês aqui um start de algo que vai acontecer aí daqui a alguns dias, e nós estamos ansiosos para que isso aconteça, e não é trabalho a mais, porque a gestão escolar já fazia. O que a secretaria está fazendo agora é sintetizar tudo isso em um único movimento, tá? Pode passar o próximo. E aí, para encerrar a minha fala, dentro da dimensão da convivência, existem alguns aspectos importantes que acho que a gente deve salientar aqui. Primeiramente, nós temos tanto indicativos quanto indicadores. Os indicativos são resultado da atuação do POC ou do vice-diretor ou do diretor que atua na gestão da convivência dentro da escola. Então, quais são os tipos de ocorrência que ele atende dentro da unidade? Eu não estou falando ocorrência registrada, tá? Eu estou falando ocorrência do dia a dia mesmo. Que tipo de pai e mãe que ele atende na escola? Que tipo de aluno ele tem que fazer a mediação? Quais são as mediações mais frequentes? Círculo de conversa funciona? Não funciona? A rede protetiva, ela é aberta ao diálogo? Não. O conselho tutelar, ele atua de forma proficiente, ativa, ou existe aí um trucamento das informações? Como é que é isso? Também os temas que são escolhidos nos encontros dos psicólogos, né? Então, a gente tem aí o Psicologia Viva, que é a empresa que traz os psicólogos na educação, que vem atuando numa perspectiva de psicologia institucional e escolar, dando apoio às equipes gestoras. Então, os temas mais frequentes para essas reuniões também são indicativos de caminhos que a escola pode pensar para priorizar, né, no momento de elaborar seu plano interventivo, porque não é rotina, e os indicadores, né, também. Quais são os instrumentos que essa escola utiliza? Então, a gente tem aí, desde o ano passado, o instrumento de apoio à gestão, que é uma espécie de questionário, que vai olhar para as competências socioemocionais e vai, no nosso caso, o que é interessante são os aspectos que envolvem o protagonismo, o acolhimento e, no caso, também, tem mais um que eu esqueci, mas é isso, deu branco. E, por último, no próprio registro da plataforma da Placon, né, da plataforma Convive. Então, para encerrar aqui a minha fala, o que eu gostaria de deixar claro aqui, o Mário também, é que a equipe do Conviva, ela está focada não em trazer mais demanda para a escola, mas auxiliar, dentro daquilo que é possível nós fazermos, um apoio, nesse momento, para as ações. A gente vai ter aí o Busca Ativa, que é super necessário, então, como é que os aspectos que envolvem o clima e a convivência podem contribuir para as ações de busca ativa na escola, e cada escola vai ter a sua, porque cada realidade é uma, então a gente não está falando para a pessoa ir lá na casa do aluno, mas se for a alternativa que a escola escolheu e for aqueles que aqueles atores toparem, então é válido, mas não é uma coisa que nós estamos para falar e faça dessa forma, mas é um jeito de se aproximar. E também, né, no caso da gestão integrada, a participação do coletivo para ser realmente
uma discussão democrática e não unilateral, já que vai impactar na vida de todos, porque o clima escolar ele é feito das relações humanas dentro do espaço de encontro, que é a escola. Né? Então, nós vamos postar aí no chat um drive para participação, para quem tiver perguntas específicas sobre as pautas que foram apresentadas e que serão, e esse drive vai ser alvo de respostas do nosso secretário Rocieli, esclarecendo as dúvidas frequentes em live que vai ser apresentada pelo Centro de Mídias, tá bom? Então, eu me despeço de vocês, vou passar a palavra para o Mário se despedir, um grande abraço, se cuidem e fiquem bem. Mário. Então, Ilana, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, participaram aqui ativamente, tá? Muito obrigado. Tenham todos um bom dia, um bom trabalho de planejamento e que lembre-se, ao fazer o desdobramento das ações do Conviva aí na sua unidade escolar, reflita e use da empatia, tá bom? Um bom dia a todos, um grande beijo. Tchau, tchau.